Olá, meus caros amigos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Alexandre Salim. Estarei aqui agora com penal, parte geral, teoria geral do crime. Então vamos começar esta baita matéria, esta matéria instigante, como eu disse, esta matéria apaixonante dentro do direito penal. E claro, uma das matérias mais importantes em termos de incidência de questão na prova da OAB. Não há prova da OAB onde você não encontre aqui questão envolvendo, de um modo ou de outro, teoria geral do crime. Então eu quero te dizer que nós estaremos juntos, analisando de maneira profunda, trazendo questões, debatendo acerca de todos os tópicos que você precisa para se aprimorar, para se preparar para o exame da ordem, tá? Estamos juntos até a tua aprovação, ok? Conta sempre comigo. Vamos começar analisando, então, a diferença entre as espécies de infração penal no Brasil. Olha só, vem comigo. Eu trouxe aqui uma primeira lâmina para te mostrar que no Brasil, meus amigos, nós adotamos a teoria dicotômica. Olha só o nome, dicotômica, já dá ideia de dois, né? Dicotômica. Ou seja, nós temos um gênero. Este gênero é infração penal. As espécies são crime e contravenção penal. E como eu coloquei embaixo, é a teoria adotada no Brasil. Então, olha só. No Brasil, ao contrário de outros países, não há diferença entre crime e delito. Na Alemanha, por exemplo, a teoria é a tricotômica. Crime é mais grave, delito é intermediário, e contravenção é aquela bem menos grave, a mais levinha. Pois no Brasil, meus caros, adota-se a teoria dicotômica. Infração penal pensa como gênero. Gênero do qual são espécies o crime ou delito e a contravenção. No Brasil, meus amigos, crime é sinônimo de delito. Crime ou delito em cima, contravenção embaixo. São as duas espécies de infração penal, que é o gênero. E como eu coloquei aqui, não há diferença ontológica entre crime e contravenção penal. E complementei, o que existe é uma opção do legislador, é uma questão de política criminal. Professor, não entendi, tá difícil esse negócio. Como assim diferença ontológica? Meus caros, a ontologia é a ciência que estuda o ser. Quando eu falo em diferença ontológica, eu refiro que não há diferença em essência, em natureza, na conduta propriamente dita. A conduta é a mesma. Meus amigos, o porte de arma de fogo, até 97 era uma contravenção penal. Ainda está lá no artigo 19 da LCP. Depois, com a Lei 9437, virou crime. Hoje, com o Estatuto do Desarmamento, que é a Lei 10.826 de 2003, continua crime, a pena é maior, inclusive. Agora, meus caros, portar arma de fogo na rua sem autorização, lá antes de 97, entre 97 e 2003 ou hoje, a conduta é a mesma. Não há diferença nenhuma no que se refere à ontologia, à conduta em si. O que há, eu repito, é uma opção do legislador. É uma questão de política criminal. Agora cuidem, porque se é certo que não há diferença ontológica entre crime e contravenção, a conduta lá na rua, lá na vida como ela é a mesma, aqui no mundo convencional do direito, aqui no mundo jurídico penal, neste mundo normativo, aí nós temos diferenças. Nós temos diferenças, meus amigos, em relação a alguns institutos. Em relação à consequência, ao apenamento, em relação à tentativa, em relação à ação penal. Então eu vou te mostrar algumas diferenças, repito, não em relação à conduta em si, mas em relação às consequências jurídicas e a institutos jurídicos aplicáveis. Olha só. Esta primeira diferença que eu te trago é muito interessante porque ela está numa lei de introdução ao Código Penal. Existe também? Existe. Eu achei que era só a lei de introdução ao Código Civil, aquela que hoje se chama de LINDB, a lei de introdução às normas do direito brasileiro, né? Não. Existe também uma lei de introdução ao Código Penal. E o artigo 1º desta lei de introdução ao Código Penal
diz exatamente o que está aqui nesta primeira lâmina. Crime ou delito, meus amigos, é uma infração apenada com reclusão ou detenção. Contravenção penal é uma infração apenada com prisão simples. Então aqui tu já consegue matar uma primeira questão. Se vier reclusão ou detenção, a resposta tem que ser crime. Crime ou delito. Não te esquece que delito é sinônimo de crime. Se vier prisão simples, já sabes também. Marca contravenção. Depois, esta segunda diferença é muito interessante porque diz respeito ao prazo máximo de cumprimento das penas no Brasil, depois de unificadas. Tu sabes muito bem que no Brasil, depois de unificadas, as penas podem ser cumpridas até o máximo de 30 anos. É o que está no artigo 75 do Código Penal. Agora, meus caros, estes 30 anos valem para o crime, não valem para a contravenção. Porque a LCP, a Lei de Contravenções, fala em 5. Enquanto a LCP fala em 5, o Código Penal fala em 30. Outra diferença. 30 para os crimes, 5 para as contravenções. Além disso, olhem o Instituto da Tentativa, é outra diferença. Por quê? Porque a tentativa dos crimes, em regra, é punível. Eu até botei, os crimes em regra admitem a tentativa. A tentativa dos crimes em regra é punível. É claro que mais tarde, aqui dentro da teoria do crime, eu te mostro aqueles crimes que não admitem a tentativa, como por exemplo os crimes culposos, mas isso é mais para frente. A regra é esta, os crimes admitem a tentativa. Agora, nas contravenções, e anota aí o artigo 4º da LCP, nas contravenções não é punível a tentativa. Vejam, eu escrevi é impunível. Meus caros, nós até podemos entender que é possível facticamente, ou seja, factível é factível e possível uma tentativa de contravenção. O sujeito está ali com o carro dele rebaixado, com roda desse tamanho de liga leve, ele transformou o bagageiro numa danceteria, ele botou no porta-malas do carro uma caixa de som desse tamanho, ele liga a caixa de som com outra bateria de carro. O que ele faz? Ele estaciona na praça, ele está prestes a ligar aquele som do carro dele, que vai sacudir a praça inteira e todos os edifícios da volta da praça. No momento em que ele está prestes a ligar o som, chega a polícia e para, senão, vai ser preso, hein? Isso seria perturbar a tranquilidade, é uma contravenção penal, artigo 42 da LCP. Então, em tese, no mundo dos fatos, é possível a tentativa. Agora, ela não é punível. Ela é possível, falando no termo de fato, no mundo lá fora, na vida como ela é possível, mas aqui no mundo do direito não é punível. Porque a tentativa, desculpem, porque a contravenção já traz uma ideia de perigo. E se eu admitisse tentativa de contravenção, eu estaria trabalhando com perigo do perigo. Então, é punível a tentativa dos crimes, é a regra, mas não é punível a tentativa das contravenções. Joia? Artigo 4º da LCP. Olha aqui. Olha a ação penal, outra diferença bem importante. Porque nos crimes, nós temos ação penal pública ou privada. Nas contravenções, uma ação penal pública que é sempre incondicionada. Tu viste? Voltei aqui. Nas contravenções, a ação penal é sempre incondicionada. Existe uma controvérsia a respeito de uma contravenção em especial, que é a contravenção penal do 21, LCP 21, vias de fato. Mas, professor Salim, o que é isso, vias de fato? Bom, vias de fato é aquilo que não chega a ser uma lesão corporal leve. Porque se eu dou o soco na vítima, eu deixo ela com o olho roxo, já tem materialidade, já tem lesão leve. Eu ofendi a integridade corporal dela. Agora, nas vias de fato, não. Nas vias de fato, não chega a configurar uma lesão leve. Eu tenho, por exemplo, o caso de o agente empurrar a vítima, dar um esbarrão na vítima, às vezes rasgar uma veste da vítima, derrubá-la no chão, um puxão de cabelo.
Isso é praticar vias de fato. Nas lesões leves, eu preciso da representação da vítima. Isto é uma imposição do artigo 88 da 9.099, a Lei do Juizado Especial. Então, se no mais, que é lesão leve, eu preciso da representação da vítima, como é que no menos, numa simples contravenção de vias de fato, eu não vou precisar? Se eu preciso no mais, que é lesão leve, como é que eu não vou precisar no menos? Então há uma controvérsia. Ou seja, voltei aqui para o slide, as contravenções penais seriam todas de ação penal pública incondicionada, menos a do 21, praticar vias de fato, que seria pública condicionada à representação, como na lesão leve. Se precisa para o mais, lesão leve, precisa para o menos. Para o 21, LCP. Mas isto é polêmico. A lei não fala isso. A lei, artigo 17 LCP, diz que todas, sem exceção, todas as contravenções se submetem a uma ação pública incondicionada. Abre o olho então. Joia? Olha só. Trouxe hoje uma prova para juiz para ti, hein? Vamos ver se você acerta. Isso aqui eu trouxe até a título de conhecimento. Uma prova para juiz, Mato Grosso, VUNESP 2009. Assinale a alternativa que aponta a contravenção penal recentemente revogada. Eu quero te mostrar qual destas está revogada. É a mendicância, meus amigos. A mendicância é uma contravenção penal revogada. Letra A, ó. Letra A é o gabarito. Lembra então, mendicância é contravenção penal revogada. Foi revogada em 2009. Joia? Te encontro na próxima aula. Um abraço, até lá, tchau!